seja muito bem-vinda à tão aguardada Semana do Bordado. Eu sou Suelen, eu sou bordadeira e sou professora de bordado. E também sou criadora do curso Bordado do Zero, Escola de Bordado, meu livro de riscos, onde lá dentro o meu objetivo é te ensinar a bordar e criar um negócio de bordado. Essa é só a nossa primeira aula da Semana de Bordado, então a nossa segunda aula será amanhã e a última na quinta-feira. É muito importante que você participe de todas as 3 aulas para você conseguir acompanhar todo o projeto do Bordado lá do Oscilar junto comigo. Na Semana do Bordado eu vou te ensinar a bordar do zero, certo? Seja para você bordar como hobby, para você ter aí um lazer ou até mesmo para você conseguir uma renda extra, para você criar um negócio com o bordado livre. E nessa semana você já bem sabe, eu espero que você já esteja aí com o teu bordado, às vezes com o risco passado, ou você ainda não passou o risco, espera que você vai passar junto comigo. Nós vamos estar bordando o bordado lá do Oscilar. Eu estou aqui com o meu bordado pronto para bordar junto com você. E se você já sabe bordar e está se perguntando se a semana do bordado é para você, eu vou te dizer que sim. Porque além de aprender a bordar do zero, eu vou te ensinar várias dicas, truques e algumas técnicas para você melhorar os seus pontos. Então, se você já conhece os pontos que nós vamos usar, eu tenho certeza que mesmo assim essa semana vai ser muito útil para você. E claro, lembrando que eu sou professora de bordado lá nos meus cursos e esse evento gratuito aqui, ele é só uma amostra de tudo que tem lá dentro. E o curso do qual eu estou falando é o curso Bordado do Zero, um curso onde eu te ensino a bordar do zero mesmo. Eu te ensino tudo o que eu aprendi nos meus 5 anos de prática com o bordado livre. E se você quer saber um pouco mais sobre esse curso, no final da aula, no final aí da nossa semana do bordado, eu vou te contar um pouquinho mais. Mas enquanto isso, nós vamos fazer esse bordado aqui juntas, do lado oscilar. Porque não é por ser um evento gratuito que eu não vou deixar de te ensinar de verdade. Muita coisa que eu sei você vai aprender aqui na Semana do Bordado. Bom, e para te deixar um pouco mais tranquila em relação a você perder o teu tempo aqui comigo, eu vou te mostrar alguns depoimentos de algumas alunas que aprenderam a bordar comigo. Bom, essas são só algumas alunas. Eu não vou mostrar todos os depoimentos porque não é esse o objetivo do nosso evento. Antes da gente começar a bordar, eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história. Quem é a Suelen, que vai te ensinar a bordar nesses 3 dias de evento. Bom, eu comecei a bordar lá em 2018. Tudo isso aqui era mato. Ninguém fazia eventos gratuitos ensinando ninguém a bordar assim de graça. E eu tive que aprender tudo sozinha. Foi um caos, porque além de aprender a bordar, para ter uma renda extra, que era o meu objetivo na época, eu tinha que conciliar casa, o meu outro trabalho na CLT, filho e muitas outras coisas. Então a minha jornada, ela foi bem difícil e é por isso que eu aprovo tanto o suporte, né? Esse suporte que a gente tem aqui, eventos gratuitos, cursos, isso é tudo muito importante para diminuir todo o estresse que a gente passa
no início de qualquer jornada. Porque quando a gente tá aprendendo alguma coisa nova, é tudo muito difícil. E olha, eu sei muita coisa que tu passa, porque quando a gente tá começando, os erros, eles são mais ou menos os mesmos, né? Eu não sabia precificar meu bordado, eu não sabia como que bordava, como que fazia o acabamento, que embalagem que eu mandava pro cliente, eu não sabia que eu não podia até mesmo copiar o bordado das pessoas, então eu vivia replicando o bordado dos outros. Eu sofri bastante para ter os meus primeiros bordados bonitos e inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês umas fotos dos meus primeiros bordados assim, complicado. Bom, esses foram os primeiros bordados, agora eu vou colocar aqui os últimos bordados para você ter uma ideia de como que foi esse processo de evolução. Bom, como eu já disse, na época, lá em 2018, isso aqui era tudo mato e não tinha esse tipo de conteúdo aqui que te ajudava a bordar, né, que te ajudava a fazer um bordado assim do zero e em 3 dias. Isso era praticamente impossível, isso não existia. E que sorte a sua, então, de estar aqui comigo na Semana do Bordado, onde você vai bordar esse bordado aqui do zero comigo até o final. Nós vamos fazer um acabamento incrível. Bom, e mesmo que você esteja aqui não para você vender bordado, para você aprender a bordar, para você vender, para você ter um negócio, eu tenho certeza que o bordado vai te ajudar muito, porque ele tem essa característica terapêutica. Eu nunca bordei visando hobby ou algo do tipo. Eu sempre vi dinheiro em bordado, mas eu tenho certeza que você terá muitos frutos aprendendo a bordar simplesmente por lazer. Bom, então voltando para minha história, o jogo para mim virou quando eu comecei a investir nisso, né? Já que eu via no bordado dinheiro, eu precisei investir um pouco de dinheiro para conseguir ter resultados. Então eu comprei cursos de bordado, curso de marketing, curso de Instagram. Eu lembro que eu sempre dividia tudo em 12 vezes, na época eu cheguei a investir mais de 5 mil reais só em conhecimento. Depois que eu comecei a trabalhar só com bordado livre, eu mantive uma agenda de mais ou menos 15 a 20 bordados mensais com consistência, usando somente o Instagram. E foi aí que surgiu toda a demanda que hoje nós temos lá no meu perfil de Instagram, que era justamente ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu fazia, né? Que era ensinar as pessoas a empreender com bordado. Como que você vende bordado? Como você conversa com o cliente? Como que você borda? Como você faz isso? Como você faz aquilo? E dentro de toda essa demanda, né, que foi surgindo no meu perfil, eu fui vendo ali uma oportunidade de ensinar bordadeiras a fazer aquilo que eu fazia. Bom, e eis-me aqui 3 anos depois de começar a ensinar a bordar. E, bom, esse evento é para que você não cometa os mesmos erros que eu, tá? Todo esse evento, todos os meus cursos, o meu conteúdo lá no Instagram é para que vocês não cometam os mesmos erros que eu e não percam tanto tempo assim. Porque eu comecei a bordar em 2018, eu só fui ver resultado mesmo em 2020, muito tempo. Eu perdi muito tempo dando murro em ponta de faca e eu não quero que isso aconteça com você. Então, o meu objetivo é tornar o seu processo muito mais simples e fácil. Eu quero te dar tudo mastigado aqui nesse evento e lá no curso Bordado do Zero também. Então, eu quero que você saiba que a Semana do Bordado é uma grande oportunidade para você aprender a bordar, seja para você fazer isso por puro lazer, diversão, de forma terapêutica, seja para você ter uma renda com bordado. Mas, claro, antes de te ensinar a vender, eu preciso te ensinar a bordar. Então, vamos lá para o nosso conteúdo da Semana do Bordado. Vamos começar passando o risco para o tecido. Bom, e a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é passar o nosso risco para o tecido. Aqui eu já coloquei o tecido de algodão cru em um bastidor de 25 centímetros aqui nesse caso, mas você pode estar usando um bastidor de 20 centímetros para você passar, certo? Aqui eu coloquei nesse bastidor de 25 centímetros porque fica melhor você bordar um bordado de 20 centímetros em um bastidor maior, fica mais confortável do que você bordar em um bordado de 20 centímetros em um bastidor de 20 centímetros, certo? Então aqui eu estou com esse bastidor de 25 centímetros, o meu tecido de algodão cru ele já está esticado aqui e lá no nosso material a gente tem 2 opções de risco. Temos essa opção aqui do risco com o diâmetro de 19,2 e aqui de 20 centímetros, tá? A gente tem essa diferença porque tem alguns fornecedores que tem um bastidor menor do que 20 centímetros, essa área aqui de dentro, e também porque às vezes você pode ter um bastidor menor que você queira usar, certo? Então, nós temos esses 2 tamanhos aqui.
Eu vou estar usando o bastidor de 20 centímetros. Então, aqui, ó, quando eu digo área interna do bastidor, eu estou falando essa parte aqui, ó. Nós temos um bastidor que é esse aqui, o de fora, e esse aqui de dentro, né? São 2 círculos. E a gente vai estar medindo com essa parte aqui de fora. Olha só, aqui nesse caso, dá certinho aqui 20 centímetros. Então, aqui, nesse caso, eu vou estar usando o risco de 20 centímetros, certo? Para passar o risco, eu vou usar essa caneta aqui, que é uma caneta que sai com calor, é uma caneta térmica. Eu uso da marca Pilot, tá? É a caneta Frixion, mas você pode usar qualquer caneta térmica que saia com calor, ou seja, quando a gente passar o ferro, quando a gente passar o secador, esse risco que a gente fez vai sumir. Então, nós vamos passar o risco para o tecido. Você pode, tem aí algumas opções, né? Você pode passar o risco dessa forma aqui, ó. Eu consigo enxergar aqui, tá? Você pode passar dessa forma, sem usar nada, sem usar mesa de luz, sem usar janela, sem usar nada. Você consegue passar o risco dessa forma, ou você pode usar outras coisas, certo? Pra gente passar o risco, eu peço que vocês peguem essa linha aqui, ó, que tá no risco, e alinhem com uma trama do tecido. O algodão cru, ele é todo quadriculado, certo? Então, nós vamos pegar essa linha que tem aqui no risco e vamos alinhar com uma traminha do algodão cru, certo? Com uma linha reta. A primeira coisa que nós vamos passar vai ser essa nossa palavra, né? Essa nossa frase lá do oscilar, seguindo aqui a trama do nosso tecido, e depois nós vamos fazer o risco aqui das flores, certo? Mas antes disso, eu vou te mostrar quais são as outras opções para você estar passando o risco para o tecido. Lembrando que você consegue perfeitamente, principalmente com esse risco aqui, que está bem grossinho, está bem visível, você consegue passar o risco dessa forma. É um risco simples, certo? É um risco simples, não tem muitos detalhes, então você consegue fazer o risco dessa forma aqui sem usar nada. Caso esteja muito difícil para você, eu vou mostrar outras opções. As duas opções que eu tenho aqui para apresentar é o Paflon, que é uma mesa de luz meio que improvisada. Ele é uma luz dessas que fica no teto, né, das nossas casas. É possível também usar, a gente liga isso aqui na tomada, coloca o risco aqui, ó, por cima, e a gente consegue colocar o bastidor e ver tudo aqui certinho. E a outra opção é uma mesa de luz mesmo, é uma mesa de luz que não é uma luz, né, de Paflon, que é essas que a gente costuma comprar no Mercado Livre, na internet. Então, para passar o risco para o tecido de uma forma mais profissional, tem essas duas opções. E uma outra opção um pouco menos profissional é usar um Marinex, né, uma vasilha de vidro, algo de vidro, com uma lanterna ali embaixo para a gente conseguir enxergar o risco, certo? Também é uma outra opção. Bom, e aqui nós vamos para a parte mais importante aí do nosso risco. Nós vamos alinhar essa linha aqui que tem no risco do material com a nossa trama, certo? Quando eu falo trama, são esses quadradinhos que tem aqui no nosso tecido. Eu creio que talvez aqui no vídeo vocês não consigam ver, mas aí no algodão cru de vocês isso fica bem perceptível. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar aonde tá começando aqui no início, certo? Aonde tá começando a linha, o meu risco, vou alinhar com uma trama aqui em específico e depois eu vou ir seguindo essa trama até lá no final. Então, eu vou fazer aqui a marcação bem no início. Uma leve marcação aqui, ó, da linha. Bem pequenininha, certo? Só pra eu não perder, né? E daí agora, eu vou fazer outras marcações aqui, seguindo a mesma traminha. Seguindo a mesma trama. Eu gosto de fazer
no começo da palavra e no final. Então aqui, por exemplo, ó, seguindo a mesma trama, vou fazer uma marcação aqui. Lembrando que eu só estou seguindo agora o tecido, tá? Eu estou seguindo só a trama do tecido. Aqui em linha reta, levando um pouco em consideração as palavras, certo? Depois que eu fiz essa marcação aqui, eu vou alinhar a minha marcação com essa linha do risco. Então aqui, ó, eu venho aqui eu preciso alinhar um pouquinho mais, aqui ó, desse lado de cá, tá vendo? Tá de fora. Então eu trago pra cá e coloco bem em cima do risco, tá vendo? Que agora tá alinhado. Agora o que eu fiz aqui foi alinhar a trama do meu tecido com o meu risco. Certo? A gente vem aqui, confere se tá tudo certo. Aqui, ó, desse lado de cá, tá precisando fazer alinhar mais uma vez. Depois que a gente coloca tudo certinho, do jeito certo, a gente começa a passar o risco. Isso aqui vai ficar mais fácil se a sua trama, quando você colocou no tecido, ela ficou certinha, ela ficou mais quadriculada. Se quando você colocou o seu tecido aqui no seu bastidor ficou com ondulações, isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil, certo? Então depois que a gente faz esse alinhamento, a gente passa o risco primeiro aqui das nossas palavras e depois nós vamos fazer o risco das flores. O próximo passo, depois que a gente já fez o risco aqui, é fazer o risco das flores, certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa marcação aqui, ó. Essa pequena marcação, tá? Não precisa desenhar todo o bastidor aqui. Nós só vamos fazer uma pequena marcação aqui, debaixo de todos os nossos galhos, para saber até onde nós precisamos bordar. Certo? Porque esses galhos vão entrar para baixo do nosso tecido e aqui é importante que a gente borde um pouquinho mais para baixo. Então eu vou fazer aqui, vou começar a passar o nosso risco. Para quem tem dificuldade, mesmo com a mesa de luz, para enxergar o risco, é uma boa alternativa e realmente funciona você colocar uma luz embaixo, né, aqui com a mesa de luz, e uma luz em cima. Aqui, ó, minha mão está sendo iluminada por uma outra luz, certo? Então tem uma luz em cima também. Isso facilita a gente enxergar. Por mais que pareça contraditório, ajuda bastante também. Para quem tem dificuldade em enxergar só com a mesa de luz.
Risco passado, é importante que vocês vejam que eu fiz um pouquinho mais para baixo aqui, ó, pra gente bordar um pouco mais abaixo do que tá no risco, certo? Então, eu fiz os galinhos um pouquinho mais abaixo. E esse aqui é o nosso risco lar do oscilar já passado pro tecido. Tá tudo pronto pra gente começar a bordar. Bom, e como nós já temos o nosso risco, agora a gente vai aprender a colocar a nossa linha na agulha. Então aqui eu tenho a cor 403, que é a cor preta, certo? Da Anchor, que nós vamos usar no nosso bordado lá do orcilar. Eu vou tirar aqui um pedaço de fio e vocês podem medir aí, é do tamanho de um braço, certo? Você começa medindo do seu ombro até aqui no seu pulso, é mais ou menos esse tamanho de linha que a gente vai usar. Deixa eu medir aqui. Depois disso, a gente vai cortar. A meada, ela é um fio só, que tem 6 fios, certo? Então, tem 6 fios aqui. Desses 6 fios, nós vamos usar só um fio. Então, eu vou pegar aqui, ó, um fio. Para tirar esse fio daqui, eu vou segurar esses outros fios de uma forma bem leve, certo? De uma forma leve. E vou ir puxando o outro. Só isso. A gente vai fazer dessa forma com todos os fios, tá? Então, vamos fazer mais uma vez. Eu vou aqui pegar um único fio. Ah, mas eu quero usar 2 fios. A gente puxa sempre um por um, tá? Mesmo que você vá usar 2 fios, você sempre pega um primeiro para depois puxar o outro. Então, segura aqui de forma leve e puxa. Pronto. Dessa forma aqui, nós temos um fio, olha só. Um fio, certo? E nós vamos juntar as pontinhas desse fio aqui. Juntando as pontinhas, nós vamos ter aquilo que eu chamo de um fio dobrado, certo? Um fio dobrado. Quando você tem um fio dobrado, você tem 2, tudo bem? Não é muito difícil da gente aprender isso. Eu tenho aqui um fio dobrado. Dobrado por quê? Porque ele é um único fio e eu dobrei esse fio. Mas agora a gente tem 2 fios. Então, quando eu colocar esses 2 fios aqui na minha agulha, eu terei 2 fios na agulha. É importante vocês saberem disso, porque eu vou estar falando no decorrer da aula. Olha só, aqui a gente vai usar um fio dobrado, que na verdade são 2. Então, você vai pegar aqui, ó, um único fio, você vai dobrar ele e você vai colocar na agulha, certo? 2 fios dobrados, aí vem outro fio, a gente pega outro fio e dobra os 2 fios, tudo bem? Aqui, então a gente tem um fio dobrado, que na verdade na agulha serão 2, e a gente vai colocar agora esses fios aqui na agulha. Para fazer isso aqui, a gente precisa de saliva, tá bom? Não tem outra coisa, a gente coloca aqui, dá uma molhadinha na nossa linha e vem com a agulha na linha, tá? Não tenta ficar enfiando a agulha não, é a agulha que vai até a linha. A agulha na linha. Essa aqui é a agulha de número 8, certo? No material eu pedi a agulha de número 7 e a agulha de número 9, mas caso você tenha a agulha de número 8, você pode usar a agulha de número 8 também. Ela é um pouquinho mais fácil de usar que a agulha de número 9, certo? Então eu tô com a agulha de número 8, 2 fios aqui na minha agulha, que na verdade é um fio dobrado. Então, a gente já tá com tudo pronto para poder bordar. Eu coloquei o meu bastidor aqui em um suporte para bordar. Caso você não tenha, não é obrigatório, você pode bordar na mão. Estou aqui com os meus 2 fios na minha agulha, certo? E agora a gente já vai começar a bordar. Então, eu vou começar de baixo para cima no meu bastidor. Então, eu vou sair aqui embaixo, ó. Bem aqui nessa perninha do L, tá vendo? E nós vamos sair com a nossa linha até
essa parte aqui, ó, sair do nosso bastidor. Olha só, saiu aqui esse pedaço de linha. Então, nós vamos sair aqui entrando de baixo para cima, aqui no nosso L, aqui onde tem essa conexão aqui da perninha do L. A gente vai sair até sair essa parte aqui de cima, olha só, que é a nossa linha. Então, aquela parte, aquele lacinho que tem na linha, porque a gente dobrou o fio, ele vai ficar lá atrás, certo? Nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto, mais ou menos aí de uns 3 milímetros. E esse ponto aqui, ele vai ser o nosso nó invisível, certo? Então, eu vou levar a minha agulha lá para trás. O nó invisível é uma forma de você começar a bordar. Ele não é um ponto do bordado, ele é um ponto inicial, é uma forma de você começar a bordar, é uma forma de você prender o seu fio no seu tecido, certo? Aqui, como a gente vai usar o ponto atrás, eu sempre recomendo que o ponto inicial que a gente use para fazer o ponto atrás seja o nó invisível. Então, passei aqui, agora a gente vai lá para o avesso. Para isso, eu vou virar aqui o suporte. Aqui no avesso, nós vamos ter esse laço aqui, ó, que eu falei para vocês, né, que a gente tem mesmo. E nós vamos passar a nossa agulha e toda a linha dentro aqui desse laço. Então, nós estamos prendendo o nosso fio aqui no tecido. Só isso que a gente fez até agora. A gente prendeu a linha no tecido. Vou voltar, então, para o lado direito. Aquele lado, o lado aqui de trás é avesso, certo? E esse aqui é o lado direito. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto atrás. Então, o ponto atrás, ele é assim. Eu venho um pouco mais à frente aqui, ó, de onde eu quero, tá? Um pouquinho mais à frente no meu risco, no meu desenho. O tamanho do ponto atrás, ele precisa ser mais ou menos o mesmo, certo? Então, eu venho um pouquinho mais para frente aqui. Puxo todo o meu fio. Então, ó, puxei tudo, não tem nada lá atrás. Eu volto no mesmo buraco que o ponto anterior. Nesse caso aqui, o ponto anterior é o nó invisível, mas o nó invisível, ele é meio que um ponto atrás. Então, a gente vai voltar aqui no mesmo buraquinho. Aqui é linha com linha, tá? É linha com linha, não pode ficar nenhum pedacinho do tecido de fora. Volta aqui pro mesmo buraquinho e puxo tudo. Isso aqui é o ponto atrás, é você ir lá na frente e voltar aqui atrás. Então, eu solto mais um espaço aqui, ó. Mais ou menos do mesmo tamanho que o ponto anterior. Puxo tudo. E volto no mesmo buraco que o ponto anterior. Mais uma vez, eu vou lá na frente. Puxo todo o meu fio e volto no mesmo buraquinho do ponto anterior. Esse aqui é o ponto atrás. Quando a gente tem curvas no ponto atrás, a gente costuma diminuir o tamanho do ponto. Então, é normal, tá, que isso aconteça. Então, chegou aqui na curva, a gente vai começar a diminuir um pouco. Por quê? Se a gente mantém o mesmo tamanho, nós não vamos conseguir bordar curvas. Então, nós vamos diminuir um pouco esse tamanho. O tamanho do ponto. Seguindo sempre o risco. E sempre voltando no mesmo buraquinho. Caso aconteça de você não voltar no mesmo buraquinho, ou seja, você vem aqui, ó, daí você acha que você colocou no mesmo buraco, mas aí na verdade você colocou um pouquinho antes, né? Aqui, ó, vai ficar esse espaço aqui no teu tecido, não vai ficar tudo preto, vai ter um pouquinho de trama aqui. Você vai pegar a sua agulha e vai voltar aqui, ó, no mesmo buraco que você entrou, certo?
Você vai voltar o ponto, você não vai deixar desse jeito. Você vai voltar, você vai refazer esse ponto. A minha velocidade vai ser muito diferente da sua, tá? Então, sem pressa. Quando o seu fio estiver enrolando aqui, ó, estiver dando voltinhas mesmo, você sempre vem aqui e desenrola, certo? A sua linha ela vai enrolar, não tem outro jeito, o que você tem que fazer é ir desenrolando. Para que o seu ponto ele não fique torcidinho, não fique torcido. Se você pegou muito fio e o seu fio ele começou a ter muitas plumas, né, a ficar muito descabelado, eu recomendo que você troque de fio, certo? Então, por isso que a gente pega só um braço de linha, para não ter para o nosso fio não ficar com muitas plumas e ficar uma meada mais bonita, mais brilhosa durante todo o bordado. Então, terminamos aqui a letra L. Eu vou terminar ela aqui, ó, na pontinha do A, certo? Que é onde ela termina mesmo. Fazer aqui um último ponto. E agora nós vamos fazer o arremate desse fio lá no avesso. Então, eu vou virar aqui o meu suporte. O nosso avesso ele vai ficar assim, ó, bem bonito, certo? Sem nós. Então, para fazer o arremate, eu vou passar por baixo disso que a gente bordou. Então, eu vou vir aqui, ó, passar por baixo dos pontos, tá? Então, eu venho aqui, passo embaixo do primeiro ponto. Posso vir com o zigue-zague também, mas eu vou passando aqui por cima mesmo. Venho aqui e vou passando por baixo dos pontos que a gente fez para a linha ficar bem segura. 3, 4 vezes já é o suficiente. Passei aqui embaixo, agora a gente vai cortar bem rente. Cortar bem rente aqui e pronto. E aqui, mais uma vez, a gente tá com outro fio, tá? Do mesmo tamanho. Vou juntar aqui as duas pontinhas. E vou passar aqui na nossa agulha. Passei. Essa parte aqui, ó, ela fica mais acima do que essa outra, tá? Então, essa parte aqui vai ficar ali em cima e essa outra lá embaixo. Nós vamos fazer aqui um processo diferente para vocês aprenderem mais coisas aqui na Semana do Bordado. Então, aqui a gente começou com o ponto inicial nó invisível, né, que foi esse primeiro ponto. Agora a gente vai fazer outro ponto inicial, que é pelo avesso dos pontos. Então, eu vou virar aqui o meu suporte. Esse avesso dos pontos a gente só consegue fazer quando a gente já tem alguma coisa bordada.
Então, o que eu vou fazer é entrar aqui, ó, pertinho de onde eu quero sair, tá? Tem que ser perto, para não ter sombra no bordado. Bem pertinho e vou prender. É quase a mesma coisa, porém, ao invés da gente prender no tecido, a gente prende no bordado. Então, já prendi o meu fio, eu já posso começar a bordar. Agora, a gente vai começar lá em cima, na letra A. E como o A, ele é bem pequeno, né? Os pontos, eles vão ser um pouco menores. Aqui, nós vamos levar o ponto até aqui em cima, para fazer aqui uma quina ao invés de uma curva, e vamos descer o ponto ali para baixo. O ponto atrás, ele é sempre isso aqui, é você indo aqui na frente e voltando lá atrás do mesmo buraquinho. Meu fio enrolou, eu venho aqui e desenrolo. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, pra gente não ficar aqui pra sempre. E daqui a pouco eu volto. Agora eu vou fazer o arremate aqui, vou virar o meu suporte. E vou passar por baixo de tudo isso aqui que a gente bordou, como a gente já fez. Três, 4, já é o suficiente. Como a gente tinha tirado só 2, né? Agora eu vou vir aqui e vou tirar esses outros fios aqui com vocês, que a gente vai usar no restante da nossa frase. A partir de agora, a gente vai nós vamos seguir dessa forma. Sempre fazendo
usando a mesma quantidade de fio, fazendo o arremate dessa forma que a gente já fez e nunca pulando de uma palavra para outra, certo? Nunca sair daqui e pular para cá e vir bordando, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou começar com o nó invisível. Então vou fazer aqui um ponto menor que aquele que a gente fez, porque o desenho aqui, a letra aqui me pede um ponto menor. Eu nem vou virar o bastidor, que eu consigo aqui, ó, passar o fio só olhando por baixo, tá? Sem precisar virar. Então agora a gente vai seguir. Os pontos aqui vão ser menores mesmo, porque é o que a letra nos pede. Sempre voltando no mesmo buraquinho. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vamos lá.
Finalizando aqui então agora o nosso lar do oscilar. Vou fazer aqui o último arremate. Então esse aqui é o resultado da nossa primeira aula da semana do bordado. Bordamos o nosso lar do oscilar com 2 fios na nossa agulha, usando a agulha de número 8, ou você pode usar também a agulha de número 9. Love, por hoje é só. Finalizamos a nossa aula 1 da semana do bordado. Eu te vejo amanhã pra gente dar continuidade nesse bordado. Caso você não tenha conseguido me acompanhar, fique tranquilo, o bordado demora mesmo, certo? Você não iria conseguir fazer em 40 minutos. Essa aula vai ficar disponível até amanhã às 8 horas, então use esse restinho de noite, use amanhã o dia inteiro para você conseguir chegar aonde eu estou, certo? Vamos bordar aí esse lado oscilar. Venha com esse bordado amanhã pronto, entre aspas, pra gente colocar os nossos galhos, pra gente bordar os nossos galhos. Amanhã você vai aprender muita coisa nova, então você não pode perder.